noite a todos. Está muito alto o som, meio estridente a voz. Uma boa noite à direção, aos trabalhadores, à Sociedade Espírita Ponto de Luz. Também cumprimentar os amigos, que estão nos acompanhando pela rede de computadores, pelo Facebook da casa. Uma boa noite a todos que nos acompanham também. Dizer da alegria, eu uso um palavreado lá da Serra, de São Francisco de Paulo. Eu estou muito faceiro de retornar a essa casa espírita, depois de um bom período de distanciamento, imposto pelo Covid, e é uma alegria nós podermos retornar à casa espírita presencialmente, nos rever. É sempre um motivo de alegria, de contentamento. Agradecer ao Flávio, que teve a gentileza de convidar para a vida rolante mais uma vez, e agradecer a oportunidade de poder trazer a mensagem em nome da doutrina espírita, à luz da doutrina espírita. Dizer que esses momentos são momentos especiais, quando nós podemos nos reunir e compartilhar a mensagem sobre as luzes dessa doutrina, aproveitar a oportunidade também que a espiritualidade nos reúne e traz para cada um de nós esclarecimentos, bênçãos, conforto. É um momento especial, pois é uma das coisas mais belas do movimento espírita, são essas oportunidades que nós temos de nos reencontrar para aprendermos. E, além da oportunidade, de termos um belo convívio com pessoas amigas. E a mensagem da noite, então, de hoje é o compromisso do discípulo de Jesus. E que Jesus, então, possa nos iluminar, possa nos abençoar. O tema compromisso com Jesus é um tema sempre necessário de se falar entre os cristãos. Iniciamos trazendo a definição bem simplesinha do dicionário sobre compromisso e sobre discípulo. Compromisso significa uma obrigação assumida, um comprometimento, um acordo. E discípulo significa seguidor, adepto, aluno, um aprendiz, aquele que está propenso a aprender. E vamos lembrar que esse tema é um tema importante porque, em algum momento, muitos não sabemos e não lembramos, nós assumimos esse compromisso. E ao longo dos dias, ao longo do tempo, nós vamos esquecendo desse compromisso assumido. E além disso, nós buscamos também, ao longo dos dias, ao longo dos anos, nós vamos buscando justificar, nós vamos buscando explicar, diante da nossa negligência frente ao compromisso, e também seguidamente nós vamos colocando algumas cláusulas, alguns itens que não existem nesse compromisso assumido, mas colocamos para procurar justificar quando deixamos de cumprir essa atividade ou alguma tarefa na caminhada como cristão. E seguidamente também nós vamos adaptando algumas regrinhas, a nossa maneira de proceder diante do compromisso assumido. E vamos adaptando o nosso compromisso com Jesus conforme as nossas conveniências durante a caminhada terrena. Mas é no passar do tempo que esse tempo irá nos mostrar o quanto nós fomos atentos, o quanto nós fomos desatentos a esse compromisso assumido. O espírito Humberto de Campos, também conhecido no meio espírita como Irmão X, no livro Pontos e Contos, pela psicografia das Mãos Abençoadas de Chico, editado pela Federação Espírita Brasileira, ele traz uma bela mensagem para a nossa reflexão sobre o compromisso assumido como discípulo de Jesus.
E o título da mensagem é O Discípulo de Perto. E o Espírito Humberto de Campos, então, nos apresenta a figura de um jovem com o nome de Efraim. E esse jovem, logo que ficou sabendo que Jesus estava formando um grupo para a divulgação do seu evangelho, ele foi em busca de mais informações, mais precisas, mais concretas, porque as pessoas já divulgavam todos os tipos de comentários a respeito das atividades de Jesus. Vale destacar que o povo judeu era um povo mantido e controlado pela dominação do Império Romano. Então eles esperavam, o povo judeu aguardava a chegada de um Messias, ou seja, aquele enviado por Deus que vinha estabelecer uma nova ordem social, de paz, de justiça e de liberdade. Eles esperavam um homem, filho de Davi, que assumiria o poder e governaria o povo com as características de um rei, e marcaria então o fim do sofrimento daquele povo sob o jugo do Império Romano e traria salvação para aquele povo de Israel. E relata Humberto de Campos que o jovem Efraim, levado então por esses interesses terrenos, ele foi procurar Jesus. E Jesus o recebeu e pediu a Efraim que lhe abrisse o coração, ou seja, que falasse qual era o seu interesse, quais eram os seus propósitos em querer seguir e se engajar nessa tarefa. E o jovem, então, narra Humberto de Campos, cheio de idealismo, diz a Jesus: Senhor, aceita-me por discípulo, eu quero seguir-te igualmente, mas desejo um lugar mais próximo do teu coração. Venho disputar-te o afeto, a companhia permanente. Eu pretendo pertencer-te de alma e de coração. Jesus sorriu, calmo, e me falou: eu tenho muitos seguidores de longe. Desejarás, porventura, a posição de discípulo de perto? E o jovem candidato a ser discípulo de Jesus, cheio de esperança de ter o poder humano, exclamou: sim, mestre, o que eu preciso fazer para conquistar semelhante glória? O divino amigo que lhe sondava o mais íntimo dos recantos da sua consciência esclareceu pausadamente para que Efraim soubesse o que seria um discípulo de longe e o que seria um discípulo de perto. E diante da resposta de Jesus, o convite é estendido a todos nós, para fazermos uma espécie de averiguação da situação atual nossa. Onde nós podemos nos encontrar, onde nós encontramos diante da condição de ser um discípulo de Jesus de perto. Jesus vai enumerar algumas situações que provavelmente nós que desejamos, que aspiramos ser seguidores, ser discípulos de perto, nos identificaremos com algumas afirmativas de Jesus. E no texto, Humberto de Campos escreve que Jesus começa esclarecendo ao jovem, cheio de entusiasmo e desejoso de ocupar no futuro, quando Jesus assumisse o poder, ele também assumiria o cargo de uma boa posição nesse reinado que Jesus falava. E Jesus vai dizer para Efraim que o seguidor de longe provavelmente intercederá com muitos obstáculos a lhe roubarem a atenção, mas o companheiro de perto viverá em suprema vigilância. O de longe sente-se com toda a liberdade para buscar honrarias e prazeres, misturando-se com as suas vagas esperanças no reino de Deus. Mas os de perto sofrerá as angústias do serviço sacrificial e incessante. Provavelmente, eu desconfio que o jovem já começa a se questionar: aonde eu fui me meter? O que eu vim fazer aqui?
E Jesus continua dizendo: o discípulo de longe dispõe de recursos para encolerizar-se e ferir. O de perto armar-se-á através dos anos de inalterável paciência para compreender e ajudar. O seguidor de longe alegará dificuldades para concentrar-se na oração, experimentando sono e fadiga. O de perto, contudo, inquietar-se-á pela solução dos trabalhos e caminhará sem cansaço e constante vigília. O de longe respirará em estradas floridas, demorando-se na jornada quanto deseja. O de perto, porém, muitas vezes seguirá comigo pelo atalho espinhoso. O de longe dar-se-á pressa em possuir. O de perto, no entanto, encontrará o prazer de dar sem recompensa. O de longe encontra alegria na prosperidade material. O de perto descobre a divina lição do sofrimento. O de longe padecerá muitos melindres. O de perto encher-se-á de fortaleza para perdoar sempre e recomeçar o esforço do bem quantas vezes se fizerem necessário. O de longe não cooperará sem honras. O de perto servirá com humildade, obscuro e feliz. O de longe adiará o seu testemunho de fé e de amor perante o Pai. O de perto, entretanto, estará pronto a aceitar o martírio em obediência aos celestes desígnios a qualquer momento. Após uma longa pausa na Humberto de Campos, Jesus olhou fixamente em Efraim e indagou: aceitarás mesmo assim? Eu imagino que o jovem Efraim estava arrependido e com uma única vontade: desaparecer da presença de Jesus. E diz o amigo Humberto de Campos que o candidato a ser discípulo de perto, algo atrapalhado, embaratinado, refletiu e falou, aqui possivelmente já estava encenando: Senhor, os teus ensinos me deslumbram. Eu vou à casa de Deus, ao templo, agradecer aos santos dos santos e volto, dentro de 1 hora, a fim de abraçar-te o sublime apostolado, sob juramento, ou seja, assumirei o compromisso. E Jesus aceitou-lhe o abraço efusivo de Efraim, despediu-se dele sorrindo, mas Efraim nunca mais viu. Esse relato, esse conto, essa história de Humberto de Campos, nós começamos a verificar a condição de Efraim, muito semelhante à nossa condição de ser humano. E nos referimos a nós, aqueles que se encontram nas fileiras do cristianismo e do espiritismo. É mais perto ou mais longe? Mais perto. Mais perto. Efraim representa muitos de nós pela nossa incapacidade de compreender o que nós podemos chamar de sentido, nós podemos chamar do alcance da vinda de Jesus, a sua tarefa, a sua missão e, sobretudo, os elevados objetivos do Evangelho, que nos propõe todo um programa de renovação, todo um programa de autoeducação, de conhecimento, como condição de nos tornarmos de fato os seus discípulos. A partir de uma observação bem simples, nós começamos a entender a Efraim e a nós também. Se não, vejamos, o Efraim, ele foi movido pelos interesses pessoais, pela ânsia de poder, pela vontade de ter, pela vontade de possuir uma posição de destaque na vida, de destaque pessoal. E é uma característica que muitas vezes também está em nós. Muitos de nós desconhecemos ainda os objetivos de Jesus
trazido no seu Evangelho, na sua boa nova. E conseguimos, seguidamente, confundir os princípios, ou distorcermos esses princípios em razão dos nossos objetivos materiais, mundanos e imediatistas. Efraim não conseguiu compreender a proposta do Mestre Jesus pela condição espiritual dele. Simplesmente a semelhança de nós outros, pois nos confundimos entre os objetivos da vida material, do ter, do adquirir, e ficamos mais focados pelas mais paixões e pelo desconhecimento, eu diria pelo desinteresse da vida espiritual, e ainda mais pelo desconhecimento, pelo não saber interpretar, de não ter o entendimento de saber, de conhecer Jesus como aquele que a doutrina espírita nos apresenta como modelo e guia e como governador espiritual da terra, o que não é qualquer coisa, que veio nos propor não apenas um caminho de mudança, mas um caminho capaz de nos levar à grande destinação do ser humano, que é a perfeição. Efraim não tinha ainda condições de assumir um compromisso de fato com Jesus. Ele foi, na verdade, tentar, como a gente diz no popular, se dar bem. Ele buscava, na realidade, um caminho para se aproximar do Mestre, com um objetivo, com um propósito de ter êxito naquilo que ele estava almejando. Podemos dizer que ele buscava um lugar ao sol sem muito esforço. Mas a pergunta que nós devemos nos fazer é o que é então um compromisso? O que torna uma ação, uma atividade humana num compromisso? O que torna uma ação, uma atividade, um ato humano que venha de fato a comprometer-se com algo? Então nós podemos dizer que nem toda ação humana é uma ação de compromisso. Existem ações humanas que são espontâneas, que são corriqueiras, que são normais do nosso dia a dia. São ações de obrigações que nós assumimos no nosso dia a dia. Então nem todo ato, nem toda ação de nossa parte é um ato de compromisso. Para que um ato possa ser considerado um compromisso, o ser humano, a pessoa, ela deverá ser capaz de pensar, refletir, sentir e planejar. Mas não é pensar e sentir e planejar qualquer coisa. É o pensar, refletir e planejar com uma ordem de avaliação, de análise, de organização. Porque pensar de maneira simples, sem refletir, não nos levará a uma análise daquilo que seria necessário para assumirmos um compromisso. Então, quando se fala de analisar, entende-se que se colocará na sua análise um sentimento de respeito e de solidariedade, que poderá ser uma análise de crítica, mas não será a crítica pela crítica. E poderá ocorrer que essa criatura, que essa pessoa, fazendo a análise, se considere comprometida, mas na verdade poderá estar apenas fechada em suas próprias visões, em suas próprias compreensões da vida. E aí nós encontraremos muitos comprometidos com o interesse próprio, com essa ou aquela causa. E nós vemos isso diariamente, na política, no futebol, na religião. Mas na verdade são pessoas comprometidas exclusivamente, unicamente com seus próprios interesses, com as suas próprias visões de vida. Voltando ao exemplo de Efraim, nós não devemos ou não temos condições de assumir um compromisso quando não temos conhecimento
do projeto, também nós não temos condições de assumir quando nós não temos uma vivência da realidade. Não sabemos o propósito de tal ação. Assim, considerando o exemplo de Efraim, nós não devemos, e eu diria, não podemos, pedir uma oportunidade de estar numa condição muito próxima do Mestre das nossas vidas, se eu não estou conhecendo, se eu não estou vivenciando essa realidade na qual eu quero me engajar, com a qual eu quero me comprometer, seja nessa ou naquela tarefa. De modo que o ato do compromisso envolve uma abrangência maior que podemos imaginar ou pretender. Pois o ato do compromisso se dá numa grandeza e numa importância que não podemos imaginar que uma pessoa seja comprometida com uma causa, seja comprometida com uma tarefa, se ela não cumpre aquilo que ela assumiu. Cumpre ou consegue cumprir o seu compromisso quando ela tem, quando ela pode, também essa pessoa não cumpre o seu compromisso. Muitas vezes nós temos irmãos no meio espírita que verbalizam sobre o compromisso assumido, ou seja, ela diz que vai fazer, essa pessoa diz que vai participar, mas na realidade, como ela não está comprometida, ela deixa de fazer o que disse que ia fazer e vai realizar outra tarefa do seu interesse que não tem nada a ver com o compromisso assumido. Portanto, quando nós assumimos um compromisso, nós precisamos demonstrar duas atitudes e elas são fundamentais, importantíssimas para qualquer ato de compromisso ou de comprometimento, que são o respeito e a solidariedade. Sem o respeito, sem a solidariedade, sem o saber daquilo que iremos fazer, nós não teremos condições de assumir o compromisso algum. Com isso, nós devemos buscar o entendimento do compromisso que iremos assumir, num processo de conhecer realmente aquilo que nós iremos fazer. Das relações que nós teremos que interagir, com quem nós iremos interagir, quem irá participar comigo, com quem eu terei essa convivência, e assim por diante. É a nossa convivência diária. Então devemos buscar entender que iremos assumir o compromisso pelo nosso conhecimento ou pela nossa consciência que formaremos ou formamos por aquilo que passamos a conhecer. De modo que nas diversas relações que nós temos e teremos na vida, relações com a natureza, relações com o próximo, relação conosco mesmo, nós vamos fazendo essa caminhada, vamos pavimentando esse caminho com respeito, com responsabilidade, com entendimento e com compreensão da realidade. Voltando ao amigo Efraim, nós começamos a entender o porquê que ele não tinha condição de fato, ter uma atitude comprometida. Pois ele estava buscando ingressar nas fileiras de Jesus com interesse pessoal, tirar proveito da oportunidade. Efraim busca Jesus para realizar um desejo seu. De fato, Efraim foi buscar Jesus, foi saber maiores informações, mas a partir dos seus interesses. É o que Emmanuel vai nos dizer que muitos de nós buscamos de fato as hostes, as fileiras cristãs, mas buscamos a Jesus através do seu Evangelho, porém nós queremos moldar o Evangelho, queremos interpretar a Jesus, queremos interpretar o Evangelho à nossa própria forma pessoal. Não funciona, não dá certo. A exemplo de Efraim, nós estamos buscando Jesus sem o entendimento do projeto dele, sem o entendimento da realidade, sem saber aquilo que iremos fazer, sem a responsabilidade necessária para assumir o compromisso.
estamos participando, querendo participar a partir do nosso interesse pessoal. Efraim pensa em participar de um grupo de trabalho do Evangelho de Jesus, mas ele pensa participar vendo Jesus como rei, que iria instalar um novo governo com possibilidade de cargo, uma nova governança. Efraim não se dá conta da proposta do Evangelho, ele não toma pé da proposta, ele não toma conhecimento da realidade, pois ele vê Jesus como o povo judeu esperava a vinda de um líder revolucionário, guerreiro, que iria fazer a instalação de um novo governo político, econômico, e não o Messias da libertação moral e espiritual. Efraim não acompanhava Jesus. Ele foi procurar Jesus de ouvir falar. Ele não tinha conhecimento da proposta de Jesus. Ele não conhecia Jesus nem os seus discípulos. Efraim não tinha condições, capacidade de compreender a Jesus, e menos ainda de compreender a mensagem do Evangelho. Pois ele fica surpreso quando Jesus lhe pergunta se ele quer ser um discípulo de perto ou ser um discípulo de longe. Efraim também se decepciona porque ele imaginou que a situação seria muito mais fácil. E vai além, ele faz uma promessa, o que se torna uma atitude grave. Porque ele faz uma promessa e estipula ainda um tempo, dentro de 1 hora, e que ele iria voltar, sabendo que não iria cumprir. E mais, uma atitude que ele apresenta, que segundo Emmanuel, que muitas das nossas reações diante do Evangelho de Jesus, que Efraim assumiu, que foi uma atitude de fuga. E quantos irmãos de caminhada do Evangelho, diante dos compromissos, diante das tarefas com a doutrina espírita, diante das tarefas da casa espírita, não são mais espíritas, largaram. Não conheciam ou não sabiam da finalidade da doutrina espírita, dos objetivos da doutrina espírita. Não conheciam a realidade. Não tinham ou não apresentavam perseverança e fidelidade. E vale lembrar que seguir o Evangelho de Jesus não é uma imposição vinda de Jesus ou vinda do Espiritismo. Nada é imposto, nada é obrigado. Nós vamos encontrar em Marcos, no capítulo 8, registrado que, chamando a si a multidão com os seus discípulos, disse-lhes: se alguém quiser vir após mim, segue-me a si mesmo, tome a sua cruz e siga. Então Jesus está nos dizendo que o compromisso é um ato de liberdade, é um ato de escolha da pessoa. Portanto, nas palavras de Jesus nós podemos entender que não há aliciamento, não há sedução para os seus seguidores. Vem aqui que você encontrará a salvação. Não tem. Não existe promessas enganosas. Vem, segue-me que será salvo. Não tem. Não existe imposição. Vem, pois se não vier, irá arder no fogo do inferno. Não tem. O Jesus fala, ele é bem claro. Se alguém quiser vir, ou seja, está livre, não está obrigado. Infelizmente, ainda existe no meio espírita um entendimento que quando o irmão chega à casa espírita, atormentado, depois de ser atendido, reequilibrado, dizem para ele: você tem que continuar frequentando a casa, meu. Outros ainda acrescentam: olha, agora que você foi curado, você terá que desenvolver. Ainda encontramos irmãos nas vidas espíritas com esse pensamento. Não entenderam a mensagem da doutrina espírita, que é uma doutrina consoladora, esclarecedora, libertadora. Ela nos liberta de muitas amarras. Como você for ao médico,
É uma atitude de como se você for um médico, com um distúrbio estomacal. O doutor lhe atende, indica um medicamento, um tratamento, você melhora, volta ao médico para dizer que melhorou, que está tudo bem, e o médico diz para ele, diz para você, agora que você ficou bom, vai ter que estudar medicina, né? A doutrina espírita não é uma doutrina de imposição, é de livre escolha. Às vezes nós ouvimos, agora eu já decidi, vou ser espírita para valer. Eu fico pensando, deve ter espírita que não vale. Encontramos amigos que frequentemente frequentaram a casa espírita, já desempenhavam alguma atividade na casa espírita e chega um dia e diz assim, agora eu vou dar um tempo. Preciso cuidar da família, eu preciso cuidar dos meus negócios, eu preciso cuidar do meu trabalho, eu recebi uma promoção. Encontramos também ex-espíritas. Em algum encontro do movimento espírita, nós encontramos amigos, encontramos irmãos em outras casas e perguntamos, cadê fulano? Não é mais espírita, largou o espiritismo. E também encontramos aqueles que dizem, espera, deixa eu me aposentar, estamos aqui esperando. Então é uma opção, livre escolha. Jesus diz, é bem claro, português simples, se alguém quiser vir, não é obrigado. Hoje nós temos condições de discernir, nós temos condições de consenso, nós temos todos os conhecimentos para não entrarmos na obsessão passiva, como ocorreu com Custódio Saquarema. É mais uma historinha contada pelo amigo espírito Humberto de Campos. Fica a dica de leitura. Está na internet, fácilzinho. Custódio Saquarema. E Jesus continua dizendo assim, neguem-se a si mesmo. E aí, a pessoa pensa e entende que é abandonar tudo que está fazendo e se dedicar à tarefa cristã, à tarefa do espiritismo. E outros ainda entendem que negar-se a si mesmo é uma atitude de autoabandono. Negue-se a si mesmo é uma proposta de mudança de paradigma, mudança de modelo de vida, é uma proposta de mudança de percepção de vida. Então, negar-se a si mesmo é uma mudança de valores, é uma mudança de conceito, de costumes, que passamos a assumir aqueles novos conceitos que até então não faziam parte da nossa vida. E ver aquelas propostas que o Evangelho nos apresenta. Esse é o negar-se a si mesmo. Para isso necessita assumirmos novas atitudes. Por isso a expressão bela e feliz do Evangelho. Nova criatura, a criatura se torna a partir do contato com Jesus e com o seu Evangelho. Como é que alguém no meio cristão, no meio espírita, pode ter esse contato com o Evangelho e permanecer do mesmo jeito, com as mesmas atitudes? Então, o negue-se a si mesmo é todo esse processo de transformação e de mudança. E Jesus ainda recomendou dizendo, tome a sua cruz. Não disse, vem aqui que eu carrego a tua cruz. Não, tome a sua cruz. E cada um de nós tem a sua cruz e sabe da cruz que carrega e que deve carregar. Embora muitas vezes nós queremos negociar, né? Para aliviar esse peso, o peso dessa cruz. Mas cada um tem a sua cruz, umas maiores, outras menores, mas tem a cruz para carregar. Mas qual é o sentido da cruz? Qual é o sentido de carregar a sua cruz? É o sentido de assumirmos o compromisso, assumirmos as consequências desse mesmo ato que nos traz. E a cada um sabe da sua cruz. A sua cruz na família, a sua cruz no trabalho, a sua cruz nas relações terrenas, diárias que nós temos, as relações espirituais. São as nossas cruzes. No convívio com as pessoas tão diferentes, as quais nós temos diariamente, nos atrativos do mundo, as chamadas tentações, são as nossas cruzes.
E aí Jesus nos convida, vem e segue. E lembramos novamente de Efraim, não que seria Jesus. Além de Efraim, outros tentaram seguir Jesus e não conseguiram. Judas Iscariote não conseguiu seguir Jesus. O Evangelho nos relata outros que não conseguiram também seguir. O jovem rico que foi procurar Jesus e disse para ele, Jesus disse para ele, se tu quer alcançar tudo aquilo que deseja, era para ir lá vender tudo que tinha, mais ainda distribuir aos pobres, porque daí não poderia recolher de volta, e vem e segue-me. E a história do moço rico do Evangelho, que recebeu o convite direto de Jesus, e recebeu a orientação de como proceder, de como fazer. Vai lá, te prepara, vem e segue. Não sei. Outros também que não conseguiram seguir a Jesus, aqueles que não entenderam o programa que Jesus apresenta no seu Evangelho, ou estão contrários aos desígnios que é apresentado no Evangelho, os intolerantes, os egoístas, os orgulhosos, aqueles que dizem, eu não perdoo. Não, peraí, eu até perdoo, mas não passa na minha frente. Aos que não têm solidariedade com os irmãos de caridade. Então, aqui estão todos aqueles que mesmo que conheceram a mensagem de Cristo, que não busquem, ou que não busquemos vivê-la, nós não estamos ainda comprometidos. Nós temos bastante informações, nós somos informados, mas não estamos comprometidos como os discípulos de Jesus. Outros também vacilaram, e outros atualmente ainda vacilam, dizem que irão seguir, mas na hora dos testemunhos, na hora de assumir a tarefa, negam. Outros mais tarde voltam e assumem a tarefa, assumem o trabalho, e vão até o fim da vida firme, desempenhando a tarefa assumida. Pedro foi essa figura. Ele começou a jornada com Jesus, negou o Mestre, e depois voltou e assumiu integralmente a mensagem do Cristo até o final da vida. O registro na história do cristianismo e do espiritismo, nós temos muitas figuras que assumiram o compromisso com a mensagem do Evangelho. O Francisco de Assis, o Paulo de Tarso, exemplo de trabalhador que assumiu o compromisso com Jesus, Maria Madalena, Maria Magdala, assumindo o compromisso com Jesus, passa a cuidar dos leprosos, a falar de Jesus para eles, até o fim da sua vida terrena. Allan Kardec, com dedicação, com sacrifício, com abnegação, aguentando e suportando a impiedade e a crueldade do ser humano. Moivore do Amaral Pereira, o Eurípides Barçanufo, Chico Xavier, o Divaldo Franco e tantos outros irmãos que nem sequer conhecemos ou ficamos sabendo que realizaram o seu compromisso com Jesus. Foram fiel e cumpriram a sua tarefa. Mas trazemos hoje, na noite de hoje, um exemplo de alguém que no anonimato assumiu o compromisso como discípulo de Jesus. Embora não exista uma biografia mais extensa, estamos falando de Benedita Fernandes, que nasceu em julho de 1883, na cidade de Campos Novos de Cunha, no interior de São Paulo. Órfão de pai, foi criada pela mãe, pela dona Maria José. E Benedito, um pouquinho mais de idade, passou a sofrer fortes crises de ordem psíquica, desorientada, perda de consciência, sem saber quem era, e como consequência ela foi morar na rua e perdeu o contato com a família. E na sua história irão aparecer registros da dona Benedita perambulando pelas cidades da região do noroeste do estado de São Paulo, não sabendo quem era e muito menos com consciência dos seus atos, do que fazia, e já passaram a ser vista como uma doente mental, uma louca moradora de rua. Quando ela aparece na cidade de Penápolis, a população fica
alvorotada, né, com a sua presença, porque ela passa a causar aborrecimento para aquela população, trazendo problemas, incomodando as pessoas. E como na época não existia, não havia hospitais, um hospital, muito menos um local para cuidar das pessoas com esses casos psiquiátricos na região, colocaram a dona Benedita na cadeia da cidade. E ela ficou detida, louca detida. Mas, os desígnios de Deus nós não entendemos, um carcereiro de nome Pardial, e depois um outro colega seu de nome Marquese, deram assistência a essa senhora doente. E ali mesmo na cadeia passaram a lhe aplicar paz. Ela recobrou a consciência e resolveu seguir para a cidade de Araçatuba, na mesma região noroeste do estado de São Paulo. Chegando na cidade de Araçatuba, ela foi acolhida por um casal que a ajudou, pois se encontrava completamente desorientada, com a mediunidade aflorada. Depois de uma forte crise, de uma manifestação mediúnica, a Benedita ouve uma voz que lhe diz assim: Benedita, se prometer consagrar-te inteiramente aos enfermos e aos pobres, sairás curado daqui. E após se livrar do mal, nunca mais me incomodou e perturbou, Benedita Fernandes transformou-se em um dos exemplos mais marcantes de trabalho a um ser humano em benefício de milhares, não foi meia dúzia, de pessoas necessitadas ou as chamadas hoje de vulnerabilidade social. A sua caminhada de amor ao próximo demonstra a preocupação com o atendimento das pessoas com doenças mentais, com problemas obsessivos e com crianças desamparadas. E que fique aqui um ensinamento para nós espíritas, um exemplo para todos nós, pois Benedita Fernandes sempre recorreu, sempre buscou o apoio das autoridades e da sociedade da cidade de Araçatuba, pois conquistou e passou a ter prestígio, respeito daqueles que ocupavam os postos públicos de comando. E após formar o centro espírita com a ajuda de pessoas da cidade, levantou casinhas de madeira para atender as pessoas pobres, as crianças e as pessoas obsediadas. Ela se transformou na pioneira da assistência social espírita na região noroeste do estado de São Paulo. Em março de 1932, olha o ano que nós estamos trazendo, nas dependências já do Centro Espírita fundado, Centro Espírita Paz, Amor e Caridade, no bairro de Santana de Araçatuba, ocorreu a fundação da Associação das Senhoras Cristãs. E através desta obra, dessa associação, originou-se um sanatório. Benedita Fernandes também é provavelmente uma das pioneiras dos hospitais psiquiátricos espíritas no Brasil. Em seguida vieram Casa da Criança, o Asilo Dr. Jânio de Oliveira, e nos anos 1950 foram desativados e deram origem do Sanatório Benedita Fernandes, existente até o dia de hoje. Nos anos 1930, essa mulher, negra, pobre, semi-analfabeta, ministrava aulas em convênio com a prefeitura do município e mantinha um albergue noturno. Atuou como médico, principalmente aplicando passes, e foi uma das pioneiras. Olha o trabalho dessa senhora. 1940, foi uma das pioneiras do movimento de unificação, quando fundou em 1940 a União Espírita Regional, na região noroeste, e sendo a sua primeira presidente. Esse movimento se fortaleceu. 7 anos depois, em 1947, foi fundada a União das Sociedades Espíritas do Estado de São Paulo, a USE Espírita, a USE Paulo de São Paulo, existente até os dias de hoje. Benedita Fernandes faleceu no dia 9 de outubro de 47, vítima de um colapso cardíaco, na sede da associação.
Conta-se um caso muito interessante, vários casos, mas só um para ilustrar, que ocorreu no lar das crianças, que uma vez as crianças não tinham o que comer. E ela pediu que as crianças então fossem para o portão aguardar que Jesus iria trazer o auxílio. Com muita fome, então as crianças ficaram ali, no portão, esperando que Jesus realmente trouxesse a comida para elas. E ali passava um vendedor, na época chamado de tripeiro, que vendia miúdos de gado, bucho, vinho, fígado, numa carrocinha. O seu nome era Ricieri. E ele perguntou, quando viu aquela criançada no portão, na frente da casa, o que eles estavam fazendo ali. E eles responderam que estavam esperando Jesus para nos doar o que comer. Então ele falou: pois diz para a mãezinha de vocês que Jesus chegou. E daquele dia em diante as crianças não passaram mais fome, porque o senhor Ricieri, na sua rota costumeira de vender esses miúdos, ele não deixou mais de mencionar a necessidade das crianças, e aqueles que consumiam o seu produto passaram a colaborar para ele também continuar ajudando essas crianças. Anos mais tarde, o espírito de Benedita Fernandes entrou em contato com o senhor Ricieri, que se encontrava doente, dizendo a ele que o espírito, que em breve o espírito iria recebê-lo, que ele iria desencarnar, e o senhor Ricieri estava em andamento uma obra na casa das crianças, estava em andamento, não tinha terminado ainda. Ele pediu, o senhor Ricieri pediu então que o espírito intercedesse por ele, para um pouco mais de tempo, um pouco mais de prazo, para ele concluir a obra. E um ano depois, realmente o senhor Ricieri já havia terminado as obras do abrigo, quando sentiu uma forte dor no peito, deitou-se e desencarnou, auxiliado com toda certeza pela dona Benedita Fernandes. Benedita Fernandes passou pela vida com um testemunho muito difícil para descobrir e trilhar o seu caminho e alcançar a sua evolução moral, espiritual, na sua existência terrena. Mais do que isso, é um espírito nobre que, após ter curado, passou a curar a pessoa, passou a ser chamada depois a dama da caridade. O que importava era servir o Cristo. E assim que se pode escrever a mulher que viveu uma história de superação, cuja existência foi marcada pela responsabilidade de atender o próximo e pelo incansável compromisso de curar as dores da alma humana e cuidar das crianças, dos jovens abandonados. Essa senhora, a exemplo de Paulo de Tarso, a senhora Benedita Fernandes também poderá dizer: é Cristo que vive. Essas referências faladas sobre a Benedita Fernandes se encontram no livro Obras de Vultos, de Antônio César Perry, editado e lançado pela USE Regional de Araçatuba. É um belo exemplo de uma pessoa anônima, mas que se identifica como alguém que agiu, que atuou, que desempenhou o compromisso como discípulo de Jesus. Quero agradecer mais uma vez o convite, agradecer a oportunidade, agradecer a paciência de vocês, os presentes e os que estão pela internet, e provavelmente não iremos nos ver mais esse final de ano, até o Natal e o final do ano. Então eu quero aproveitar e desejar a todos um Natal de harmonia, um Natal de amizade, um Natal de solidariedade, de caridade, principalmente entre nossos familiares. E, por seguinte, evidentemente, aos nossos amigos e às pessoas de nossas relações. No final de semana eu vi um vídeo do Divaldo e no encerramento ele recomendou àqueles que estavam participando que nesse Natal
nós sejamos luz. Então, plagiando de volta, que nesse Natal nós sejamos luz, pelo menos de um palito de fósforo, mas que não sejamos escuridão nas nossas relações, principalmente com os nossos familiares. Muito obrigado, uma boa noite, paz a todos. A Federação Espírita do Rio Grande do Sul convida você para participar da campanha O Evangelho no Lar e no Coração. Faça e ensine a fazer. Amplie o bem que existe em você. O Evangelho no Lar é um encontro semanal com o objetivo de reunir a família em torno dos ensinamentos de Jesus, à luz da doutrina espírita, sob a assistência dos benfeitores espirituais. O espírito Bezerra de Menezes afirma que o Evangelho no Lar é Cristo falando ao coração. Então, como fazer? Escolha um dia da semana no horário em que a família possa se reunir durante mais ou menos 30 minutos. Crianças também podem participar, assim como os visitantes ocasionais. Caso esses visitantes não sejam espíritas, devem ser convidados e esclarecidos sobre a finalidade da reunião. O Evangelho no Lar pode ser realizado por uma só pessoa e o roteiro a ser seguido é o mesmo. É recomendado deixar sobre a mesa uma jarra ou um copo com água para cada participante, a fim de ser magnetizada pelos benfeitores espirituais. Roteiro para a reunião. Inicie com uma prece simples e espontânea. Faça a leitura do Evangelho segundo o Espiritismo. Comece desde o prefácio, lendo 1 ou 2 itens em sequência ou de forma aleatória. Leia de forma clara e pausada, proporcionando um momento de reflexão para todos os presentes. Comentários sobre o texto lido devem ser breves e contando com a participação dos presentes, deixando claro o ensino moral aplicado às situações do dia a dia. Após, faça preces pelo próprio lar, pelos parentes, pelos amigos e por todos os que estão ligados à família, encarnados e desencarnados, pela comunidade, por todos os que governam e administram, pelo país e pela paz no planeta. Peça que a água seja magnetizada pelos benfeitores espirituais. Encerre com uma prece simples, sincera e preferencialmente espontânea, agradecendo a Deus, Jesus e aos bons espíritos. Após a prece, beba a água magnetizada. Lembre-se que a prática do Evangelho no Lar não deve ser transformada em reunião mediúnica. Toda intuição e inspiração que possam ocorrer devem ficar no campo dos comentários gerais no momento oportuno. Paz no lar, paz na humanidade. Participe da campanha O Evangelho no Lar e no Coração. Amplie o bem que existe em você. Faça e ensine a fazer. Saiba mais em www.fergs.org.br ou afa@fergs.org.br.